Ok, ele está gravando já. Bom, boa noite novamente. Nós vamos ver a nossa última aula da semana hoje. Hoje nós temos mais algumas coisas relativas àqueles exemplos para ver. Nós temos mais um software para brincar. Vocês vão brincar um pouquinho com redes neurais hoje. Vão brincar literalmente num playground, só para ver como é que a rede neural funciona. Não se preocupe que não vamos precisar do cálculo diferencial integral que mantém a rede funcionando. E, claro, de novo, nós vamos ver isso com bem mais detalhes depois. Eu sempre falo isso, né? A gente vai ver sempre mais um monte de coisas com mais detalhes mais tarde. Deixa eu colocar mais gente aqui. E hoje, nossa sexta-feira, né? Então, é o último dia de semana. E ontem eu tinha comentado sobre um livro que eu estava querendo buscar, que é um livro de reconhecimento de padrões, que é esse daqui. O reconhecimento de padrões de um autor chamado William Gibson. William Gibson, vocês devem lembrar dele de uma forma mais específica, porque ele foi o autor de um livro muito clássico, que eu já vou mostrar aqui, e o livro o Padre Recognition, ele foi o criador do gênero cyberpunk, e a bem verdade também do steampunk, que eu já mostro o livro aqui. O Gibson, nesse livro de Padre Recognition, ele fala sobre, é um livro mais moderno, um pouco mais recente, e ele fala sobre como que não só IA, mas acesso a dados, consegue buscar informações e como que a gente vive num mundo que talvez seja um pouquinho mais complicado. Então, você tem técnico-arqueólogos, tem máfia e tal, é um livro interessante. E é uma trilogia. Então, tem esse livro aqui, e tem mais os outros dois que fazem parte da trilogia, que é a trilogia eles chamam de trilogia do Blue Ant, se não me engano. Então, são 3 livros disso. Mas o William Gibson é conhecido realmente por esse livro aqui, que é o Neuromancer. O Neuromancer é o livro que literalmente deu origem ao Matrix. Se vocês olharem, a personagem está colocada aqui na frente, ela tem uma lente espelhada implantada nos olhos, que é a Molly, ela é claramente a Trinity lá do Matrix. Nesse livro aqui que ele criou o conceito de cyberspace. Então, ele criou o gênero cyberpunk. Como sempre, não é um livro só, é uma trilogia. Então, o Neuromancer é uma leitura obrigatória para a gente. Daí ele tem os outros 2 livros, que é o Count Zero e o Mona Lisa Overdrive também. Estou mostrando um outro livro porque, se a internet cair novamente, pelo menos vocês vão ter muita coisa para fazer. Já tem coisa para mostrar. Ó, tem mais o Moisés aqui mostrando o Cyberpunk, o Neuromancer ali no Kindle dele. E ele criou o gênero Cyberpunk com o Neuromancer e ele criou o gênero Steampunk com esse livro aqui, que é A Máquina Diferencial. Ele escreveu junto com o Bruce Sterling, que é um outro autor muito proeminente em termos de ficção científica e de documentários. Esse livro aqui, a Máquina Diferencial, você deve lembrar da Máquina Diferencial de Charles Babbage, né? Lá no século XIX, que ele estava tentando criar uma máquina que aceitasse programas. A Ada Lovelace, que era a esposa dele, a gente tem a linguagem Ada, até hoje, baseada no que a Ada Lovelace fez, ela criou o conceito de programação e tal. E nesse livro, ele explora a hipótese e se por acaso Charles Babbage tivesse conseguido terminar essa máquina diferencial. Ele não conseguiu terminar a máquina diferencial porque ele não tinha mais precisão mecânica, né? Para conseguir uma máquina tão precisa naquela época, mecanicamente falando. E esse livro explora o fato de que, e se ele tivesse conseguido fazer isso? E se nós tivéssemos, no século XIX, metade do século XIX, uma máquina a vapor, mas programável, um computador a vapor programável? Como seria a vida na Terra? Ele explora isso com bastante calma e tal. Então, esses livros são bem divertidos, e recentemente eu comprei outro livro do William Gibson, que é uma HQ, na realidade, um arcanjo, que também é divertido. Então, você já tem um monte de sugestões de leitura para o final de semana. Dá para vocês se divertirem mesmo que a internet caia e a Netflix não esteja por aí. Sobre a aula de ontem, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que vocês queiram comentar? Nada? Então, bora lá. Eu vou começar, vou apresentar novamente algumas coisas aqui para vocês. E vamos começar a aula de uma vez.
Você deve estar vendo minha tela, imagino? Sim. Na aula passada, nós brincamos com esse exemplo de classificação aqui, que foi bastante interessante. E o que a gente tinha de mais interessante nesse exemplo são algumas características. Primeiro, que a gente teve que colocar um monte de dados aqui. A gente precisa dos dados dentro da classificação, e os dados têm que ter qualidade. Então, um ponto que eu repeti a exaustão ontem, vou repetir mais vezes hoje, é o fato que os dados têm que ter qualidade. A gente precisa de dados que consigam convergir para o objetivo que a gente quer. Então, nesse caso aqui, que é uma classificação de espécies de mariposas, os dados têm que ser coletados por pessoas especializadas, você tem que ter uma certa veracidade no que você tem, porque se por acaso você tiver erro nos dados, é muito provável que você tenha uma diferença brutal em como o resultado vai acontecer. E isso remonta ao fato de que a gente tem que ter uma preparação de dados muito, muito eficaz. Principalmente porque, provavelmente, os bancos de dados que nós temos, pensando nos dados internos das empresas, que a gente tem lá desde os anos 90, por exemplo, lá 20, 25 anos de dados armazenados, talvez eles não estejam assim tão bem organizados quanto se desejaria. Então, essa etapa é importante. Aí nós percebemos aqui como funciona o algoritmo de árvore de decisão, quer dizer, a gente tem aqui claramente as lunas mais aqui para a direita, e nós temos também claramente os imperadores mais aqui para a esquerda e mais para baixo, e tem uma área no meio, que é uma área onde elas estão um tanto quanto misturadas. Mas a gente pode traçar algumas retas, como a gente viu ontem, onde você divide esse espaço em uma área onde você tem uma proeminência de imperadores de um lado, uma proeminência de lunas em outro. A gente consegue traçar algumas retas, mais ou menos, que mostram quem está mais em cada campo, e isso daqui são as nossas fronteiras de decisão. E nós criamos com as fronteiras os espaços de decisão. Eu tenho um espaço de decisão para as lunas e um espaço de decisão para os imperadores. Um ponto interessante é que esse algoritmo em particular, ele faz uma coisa muito simples. Ele busca, no eixo que você está, qual é o melhor valor, então, para determinar uma reta, que é essa reta aqui, né, que ele criou, qual é o melhor valor que vai deixar o número menor de indivíduos errados, de indivíduos no espaço errado. E ele vai testando isso por diversas maneiras, porque você tem diferentes maneiras matemáticas para testar esse erro, e os algoritmos de árvore de decisão vão melhorando, tendo otimizações com o tempo, apesar que já está bem cristalizados há mais tempo. E a ideia é que para cada dimensão você tem que criar um espaço de decisão que permita a divisão dos indivíduos nas classes que são colocadas. Você pode colocar qual nível de profundidade você queira. Nesse caso, essa nossa árvore tem bem poucos ramos, mas pode colocar mais ramos aqui dentro e fazer com que a árvore tenha uma profundidade maior. A gente viu aquelas árvores de profundidade lá no exemplo que nós vimos no Big Map. E aí nós temos, nesse caso aqui, uma chance de 86% de corretos numa das classes, 82% em outra, na média 84% de acerto. Para algumas aplicações isso pode ser bem interessante já, para indicações, para mercado de ações, para alertas, passou de 70%, algo assim, já está de bom tamanho. Para a médica, talvez você precise de alguma coisa com 95% ou mais, para financeiro um pouco mais do que isso. Então, nós temos diferentes limiares para poder escolher aqui dentro. E aí, quando chega um dado novo, basta verificar onde ela está, pelos ramos da árvore, ou pelo espaço de decisão. Perceba que a gente está vendo aqui no espaço de decisão, mas isso é claramente uma árvore onde você tem ifs fazendo essa amostragem. Você só está vendo isso de forma gráfica, basicamente. E aí, nesse caso aqui, a gente decide que é uma luna. Até se a gente fizer uma partição no espaço de decisões aqui, dá para dizer que essa luna, esse novo indivíduo é uma luna com 100% de certeza, para esses dados colocados em particular. Por isso que a quantidade de dados é importante. E daí que nós temos ou uma árvore de decisão nessa figura à esquerda, ou uma sequência de ifs, que acaba dando basicamente no mesmo. Você pode representar isso daqui em quase qualquer linguagem, em quase qualquer pseudocódigo. Inclusive, lá no BigMel, ele gera uma sequência de ifs a partir da árvore de decisão, o que acaba sendo bastante prático. E é claro que esse exemplo é fácil, tão fácil que a gente faz de cabeça, né? Então, o ser humano consegue fazer isso aqui claramente. Você tem duas features em um outcome. Você tem 2 eixos só para trabalhar. Ele fica visualmente visível para seres humanos. Você consegue colocar isso no planisfério de forma fácil.
Mas se tiver 3 features no espaço tridimensional, a gente consegue gerenciar isso visualmente ainda? É, bem provável. 4, 5, 85 features. E o algoritmo das árvores de decisão te diz que você vai ter retas perpendiculares aos eixos. Então não tem reta inclinada, não tem uma função para uma reta inclinada, não tem curva, é uma reta perpendicular ao eixo. E se você precisar de curvas, ou se precisar de alguma coisa um pouquinho mais abrangente, em Support Vector Machine nós criamos planos, que é essa figura que é mostrada aqui. Então aqui nós temos 3 features, a massa, né, o peso dela, a largura da asa e o comprimento da antena. Isso também é diferente nas borboletas, como vocês estavam vendo. E talvez só as retas não ajudem. Então, o Support Vector Machine, bem na verdade, o Support Vector Machine trabalha só com retas. Não são só retas. Só que daí você literalmente muda o espaço e a reta torna-se curva com um artifício matemático. É realmente muito elegante. O Support Vector Machine é um algoritmo muito divertido para ver funcionando. E ele é muito recente. Ele tem questão, acho que no máximo 20 anos de idade. É um algoritmo bastante novo. Nós temos avanços bem interessantes na área mesmo assim. Com esse exemplo aqui, nós demos uma olhada ontem e vocês fuçaram o BigML. A gente conseguiu trabalhar com o BigML ontem. Nós criamos um dataset, que é o dataset de diabetes, que está aqui. A gente viu que no BigML a gente pode fazer uma análise do dataset. Essa análise é importante para você verificar erros, para você verificar se os tipos que o BigML detectou são os tipos que você esperava realmente naqueles dados. Aqui na área de datasets nós temos mais coisas para fazer, como, por exemplo, a gente pode fazer um scatterplot, que é fazer a relação entre variáveis, né? Então, aqui ele vai fazer uma relação entre 2 variáveis, diabetes e gravidez. Então, não há uma relação muito grande. Mas a gente pode fazer uma relação entre o nosso alvo, a diabetes, e a glicose. E a insulina aqui, por exemplo. Já consegue uma relação mais ou menos razoável, né? Então, você tem os que têm diabetes verdadeiros, que não têm diabetes. Esses aqui são os verdadeiros. Esse aqui é o falso. A insulina e glicose, deixa eu pegar um outro aqui, a massa corporal também é importante para isso. Então já consegue ver mais uma certa diferença aqui dentro. Esse scatterplot é basicamente você colocar 2 variáveis entre si, para você poder observar como elas se comportam em relação ao alvo que você tem, né? E também é interessante porque você possa pensar de forma estatística. E a cor que você determina, as classes, está aqui. Nós estamos usando o campo de diabetes, aqui no canto inferior direito, para determinar a cor. Então, você pode explorar o dataset de uma forma bem abrangente. Lá nos algoritmos subdivisionados, modelo, lembrando que o BigML chama de model a árvore de decisão, eu até perguntei para o pessoal lá em Valência por que eles fizeram isso, e acho que o único que era mais antigo se sentiu meio chateado em responder, deram aquela enrolada básica. O que eu imagino é que o BigML é mais ou menos antigo, tem muitos anos de vida já, acho que uns 8, 9 anos já. Perdão. E no começo eles queriam fazer só árvores de decisão. É um modelo que é facilmente explicável, ou eles imaginavam fazer só isso. E em vez de chamar de Decision Tree, chamaram de modelo. Porque todos aqui são modelos. Só que é um modelo de regressão linear, um modelo de árvore, de floresta, um modelo de árvore. Eles deram o nome de model, devem ter programado isso internamente, agora não querem mais mudar e ficou esse negócio até hoje. Mas não é um model, é uma árvore de decisão. Acho que é mais uma questão de não um engano, mas um vício que eles colocaram aqui dentro. Mas clicando aqui nas árvores de decisão, nós temos uma árvore de decisão baseada naquele nosso dataset de diabetes, e está aqui ela, e nós temos todas as nossas decisões baseadas no que elas são. Basta clicar em um aqui. Deixa eu só voltar para o padrão, deixa eu usar o Shift que é mais fácil. Eu vou usar o Shift clique dele, bloqueia um. Então, agora está bloqueado nesse nó. Usando o Shift clique, você bloqueia no nó. E daí eu tenho o caminho de decisão que trouxe para esse ramo em particular. Eu posso tanto exportar essas regras, quanto analisar só o dataset que fez isso, mas todo o caminho
vai sempre te dar essas perguntas todas, o que faz com que a árvore de decisão seja muito fácil de explicar para qualquer técnico, um técnico leigo na computação, qual é a razão dessa decisão aqui em particular. Então, isso torna esse modelo muito bom para você fazer uma análise exploratória de dados também. Mesmo que você não conheça completamente a base de dados, você pode explorar para buscar razões para que os dados estejam nesse ou naquele formato usando essa árvore de decisão. Vou dar um ESC aqui, ele retorna. Lembrando que nós temos o Summary Report, um relatório do modelo, ele mostra quais campos são mais importantes. Isso daqui consegue ser gerado em basicamente qualquer modelo, qualquer tipo de algoritmo ele consegue gerar esse report para você. E a sequência de passos, o caminho de explicação, de reasoning, daí é algo específico das árvores de decisão. Nós vamos discutir depois os prós e contras disso, mas basicamente nós conseguimos rodar dessa forma. Tudo bem? Alguma questão em relação a isso daqui? Como eu apresentei no finalzinho da aula de ontem, só para revisar, para saber que todo mundo está no mesmo passo. Tudo ok? Então, bora lá. Nós voltarmos aqui para a apresentação. E, continuando aqui, modelos com dezenas de variáveis são os básicos, né? São normais. Então, a ideia é que você tenha um conjunto grande de informações para poder basear suas decisões. A ideia é que quanto mais dados você tenha, melhor. Tem até eu vou usar umas piadinhas aqui no meio da apresentação, mas tem uma piada clássica do XKCD que mostra que você vai colocando dado, até que o modelo consiga convergir. Se o modelo não converge, põe mais dados, soca mais dados, que uma hora ele chega lá. E tem um paper que está lá para baixar, inclusive, que mostra justamente isso. A importância não razoável do volume de dados. Então, às vezes, você coloca mais dados, passa de qualquer tipo de possibilidade que você tenha de ajuste nos algoritmos e coisas assim. Então, dezenas de variáveis é bastante comum. E alguns modelos complexos podem ter centenas, podem ter milhares de variáveis, além do fato que você gera novas features para auxiliar o processo. Então, você coloca a idade de um indivíduo dentro do modelo, por exemplo, mas você também pode criar manter o campo idade e criar um campo secundário, que é uma classe de idade. Você sabe que a idade é importante, mas talvez possa ser importante também uma classe de crianças, adolescentes, jovens, adultos, meia-idade, idosos, coisas assim. Então, você tem que ter algum insight melhor na tua previsão. Mantendo a idade e criando um novo campo naquilo. Ou combinar a idade com mais algum outro campo. Então, você acaba, em geral, criando até mais campos para isso. Esse é o feature engineering. Você criar campos, você analisar campos e ver o que pode ser feito. E percebo que isso não é uma coisa tão técnica assim, né? Um usuário comum pode fazer isso conhecendo o Excel, com CSV, e só combinando os campos com o Excel. E, a bem da verdade, não sei se vocês que são de TI já passaram por isso, mas é muito comum em empresas ter um usuário que conhece muito mais de Excel do que qualquer um de nós jamais vai conhecer. Nem que juntasse todo mundo aqui, não conseguia chegar lá. E tem mais ferramentas que estão começando a ficar disponíveis, e a gente observa a tendência de que os nossos usuários estão ficando mais técnicos em relação aos dados. Não é incomum ver usuários que conhecem um pouquinho de SQL, não é incomum ver usuários que conhecem um pouquinho de R, que é a linguagem para estatísticas, usam o RStudio para manipular alguns dados. As planilhas de cálculo vão começar a ficar mais avançadas em relação ao tratamento de dados também. Então, a gente não pode mais esperar que a inocência completa dos usuários em relação aos dados. E também o tamanho da massa de dados é muito importante. Prever com poucas centenas ou poucas milhares é certeza que você vai ter erro. É certeza que você está usando só um recorte do teu universo, e isso vai acabar incorrendo, criando um modelo que não chega muito perto da realidade. E isso mostra a importância que o Big Data teve para o Machine Learning. O Big Data teve importância não só porque a gente pode começar a processar volumes de dados realmente muito grandes. Lembrando que o Big Data começou em 2003, 2004, e na época processar centenas de gigabytes era complicado, petabytes era quase impossível. A gente tem uma limitação teórica, tem um paper famoso que mostra, na teoria, na matemática, por que a gente raramente consegue passar de 8 ou 9 nós num cluster de um banco relacional com um ganho de desempenho. Basicamente, porque o cluster de bancos relacionais tem que manter o ACID, que é a consistência em transações,
o maior tempo possível, aliás, todo o tempo funcionando. Ou seja, usuários concorrentes acessando o mesmo dado, tem que ver a mesma visão de dado, e você não pode ter o problema de todos os usuários alterar a mesma informação ao mesmo tempo, sem previsibilidade. A gente conhece isso é antigo, isso é coisa que o Jim Gray inventou nos anos 70 e ganhou um prêmio Turing por causa disso. Mas é complicado manter isso ao longo de um cluster. Então, a gente tem um limite para que clusters possam ser executados com bancos relacionais, e o Hadoop e outras tecnologias já ajudaram nisso, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, além disso, o Big Data trouxe à luz também outro fato, que é você agregar dados de fontes externas. Então, por que eu não posso agregar dados da previsão de tempo, por exemplo, para as minhas análises? Isso pode fazer sentido em um conjunto muito grande de conclusões. Por que eu não posso agregar dados do IBGE para saber dependendo de onde a pessoa mora, qual cidade ela mora, quais são os indicadores que mostram o entorno dela, e coisas assim. Além de dados que você pode comprar de empresas de mercado que se preocupem em fazer essa organização, tornando isso mais fácil para suas análises. Então, esses dois aspectos, o volume de dados grande e o fato de poder contar com dados externos, passaram a ser importantes. E, bem, um segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês é um exemplo de Deep Learning. Isso aqui parece aquela história de começar já com o pé no peito, né? Com o pé na porta, no exemplo, mas o ponto principal desse exemplo aqui é mostrar como uma rede neural, e uma rede neural profunda, não necessariamente são complexas. Como uma rede neural pode ser alguma coisa razoavelmente simples, uma vez que você faça com que o entendimento dela seja colocado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. As mensagens. E basicamente as redes neurais, como essa rede que está colocada aqui, elas se originaram a partir de um neurônio artificial chamado Perceptron. Lembra uma figura que nós vimos na aula passada, que tinha um Perceptron de hardware, né? Um potenciômetro, algumas válvulas e coisa assim. Basicamente um neurônio artificial, é uma estrutura que tem algumas entradas, e baseado numa função de ativação, ele decide se ele propaga um sinal para frente ou não. E a propagação desse sinal também vai ser propagado com uma determinada força. Então, ele não vai somente propagar o sinal, ele vai propagar modificando a intensidade desse sinal também. Do ponto de vista mas bem simplista, é o que acontece no nosso cérebro também. Uma diferença pequena é que nós temos vários bilhões de neurônios, e cada neurônio se conecta com outras centenas de milhares de outros neurônios. A nossa rede neural é absurdamente complexa, em termos de número de conexões. Mas o Perceptron basicamente faz isso. Tem várias entradas, você reforça paulatinamente essas entradas, com valores que podem ser aleatórios inicialmente, mas que depois vão convergir para um certo patamar, e você tem uma função de ativação. Essa função de ativação vai propagar o sinal para frente, dependendo de um certo limiar, e pode modificar esse sinal quando ele é enviado novamente. Isso é um Perceptron, um neurônio artificial. Vocês lembram do que eu contei da história de Machine Learning ontem? A gente teve o Ian LeCun e o Elsha Bagio que criaram o LeNet. O LeNet, basicamente, era um conjunto de perceptrons, a gente já chama de multilayer perceptron. Multilayer perceptrons são basicamente antigos, né? Antigo é anos 50, realmente. Mas eles usaram uma coisa muito interessante chamada backpropagation, que é um gradient descent. Então, em vez de somente passar a rede neural toda de um lado para o outro e testar novamente, eles passam e vão voltando, tentando corrigir os erros que eles encontrarem no caminho. E o backpropagation usa um gradient descent, que ele tenta achar a melhor opção de valor, andando rápido quando o erro é grande e andando com passos menores quando o erro é menor. Basicamente, você usa a derivada das funções de cada parâmetro. A gente vai ver, a gente não vai ver isso com tanta calma nesse curso particular, mas é interessante que vocês possam dar uma olhadinha nisso depois. E o LexNet do Geoffrey Hinton, que foi de 2006, usou um novo tipo de arquitetura, um novo tipo de neurônio para isso. Mas, basicamente, tem mais teoria envolvida com redes neurais. O que acontece numa rede neural é que você tem neurônios aqui dentro que vão propagar um sinal para um próximo neurônio. E cada neurônio, como esse daqui, que está nesse ponto, ele está recebendo a entrada de todos os neurônios que estão atrás dele. Assim como o neurônio aqui dessa saída recebe a saída de 3 outros neurônios.
E a combinação dessas entradas com as saídas vai acabar sendo o valor que ele vai exprimir como resultado. Vamos dar uma olhadinha nessa rede aqui com mais calma. Então, a gente vai resolver o mesmo problema que nós tínhamos antes. Então, vou voltar aqui para o... A gente vai usar o mesmo problema que nós tínhamos antes, que é o fato de decidir se uma mariposa é uma Emperor ou uma Luna. E a gente vai usar os mesmos valores de entrada que nós tínhamos antes, que é a massa, né, que está aqui, e o wingspan. O que vai acontecer aqui é que ele vai excitar todos os neurônios da próxima camada. Cada neurônio vai receber os sinais de entrada, vai processar isso, usando algum tipo de fórmula, e vai propagar para frente. E daí eles vão excitar um desses dois neurônios na saída. O neurônio que ficar mais excitado, que tiver um valor maior, vai ser o neurônio que vai conter a resposta. Então, o neurônio que seja um imperador, o aluno, ou o que for. E cada camada do neurônio vai acabar recebendo as entradas das camadas anteriores. Nós vamos agora dar uma analisada, quero ver qual que é, nesse neurônio aqui em particular. Nosso neurônio aqui vai receber a entrada das duas de cima, dos dois anteriores, né? Massa com 0,55 e largura da asa com 82, e vai fazer algum tratamento com isso. O que é esse tratamento? Inicialmente, o que você faz é que cada axônio, cada ligação entre neurônio, recebe um valor de excitação, recebe um valor de peso que ele é colocado aqui dentro. Então, nesse neurônio aqui nós multiplicamos por 2,8 e nesse neurônio por 0,1. Da onde é que eu tirei esses valores? Eu tirei do fundo da minha cabeça. Ou seja, a boa parte das vezes esses valores começam de forma aleatória. Quando você não tem nenhuma pista sobre quais são os valores envolvidos, isso aqui é um multilayer perceptron. É uma rede neural um pouco mais simples, né? Mas quando você não tem nenhuma ideia sobre quais são os valores que você tem, sobre o significado dos valores e o resto, você pode começar com valores basicamente aleatórios. Quando você tem alguma ideia de quais são uma análise dos valores prévios, você pode começar com valores que tenham já uma certa faixa que você vai colocar. Nesse caso aqui, ele começou com uma certa faixa, percebam que ele usou um valor maior para o número menor, um valor menor para o número maior, mas você coloca os valores inicialmente que você acha que são adequados. Ele multiplica esses valores, então 0,5 vezes 2,8 deu 1,54 ali, 82,1 deu 8,2. É bem comum que você aplique um bias, então você tem um valor constante que você soma ou diminui para cada valor que chega no neurônio. De novo, qual é esse bias? É um valor que você vai estimar de forma aleatória ou uma certa faixa inicialmente, e você vai ajustando à medida que a rede neural consegue chegar no resultado que ela quer, à medida que ela vai convergindo. A gente está fazendo uma passada só na rede neural. E depois você vai aplicar a função que ele precisa. Essa aqui é a função de ativação que ele tem, uma função linear. Então, a função linear, se nós tivermos ali um plano cartesiano, ela vai ser uma função que vai ter uma reta. E nessa reta aqui você vai decidir se ele propaga ou não o valor para frente, baseado num certo limiar que ele tem, se ele propaga ou não o valor, e se ele vai colocar mais força nesse valor ou não. Então, basicamente, uma rede neural é um cálculo. Você aplica peso nos axônios de entrada, você faz um cálculo com esses valores que chegaram, que é a sua função, e daí você testa na saída se por acaso você vai propagar esse valor ou não, que é, por exemplo, uma função de ativação linear. Tem diferentes tipos de funções de ativação, você pode mudar elas à medida que você precisa, mas você faz isso para cada neurônio que tem na tua rede. Então, imagine que nisso daqui você vai executar isso para todas as entradas de todos os neurônios que estão nessa função inicial. Cada um deles vai ter um valor chegando, e cada um deles vai ter um valor passando para a próxima camada, que no final está essa camada de saída. Perceba que nós temos uma camada de input, que é onde se põe os valores que você tem do teu dataset. Então, nesse caso aqui, o valor do dataset é 0,55 para a massa e 82 para a largura das asas. E você tem a camada de output, onde está a decisão. Se isso aqui é uma imperador ou é uma luna. Se eu tivesse 80 variáveis de entrada, teria 80 bolinhas nessa camada de input. Se eu tivesse 5 classes de saída, eu teria 5 bolinhas nessa saída aqui, nessa camada de output. Bom, eu faço o cálculo para cada um deles, e no final, vou calculando,
e descubro que essa mariposa é uma luna. Na realidade, eu faço isso na primeira vez e verifico se eu acertei. Se eu acertei, se sim, essa borboleta, essa mariposa realmente é uma luna, aí vale a pena, eu concordo, concluo que a minha rede está treinada o suficiente. Eu tenho que testar isso para todos os meus dados de entrada. Então, se eu tenho 20 mil itens no meu dataset, vou testar para os 20 mil itens e vou calcular o erro que ela teve. Se por acaso o erro foi muito abaixo do aceitável, se ela errou, essa daqui, se na verdade essa mariposa era um imperador ou não era adequada, eu analiso aonde foi o erro. Então, se por acaso o valor ficou muito abaixo do esperado, vou tentar aumentar esse valor, e volto nas camadas anteriores, rearranjo todos os valores e tento fazer com que ela gere uma convergência para o próximo valor. Aí eu percebo se ela se aproximou do resultado correto ou não. Se ela se aproximou um pouquinho, mas não está lá ainda, eu volto, rearranjo os valores todos, tendendo para aquele valor maior, e vou fazendo isso. Cada vez que eu volto e recomeço, é uma época. Então, eu vou passando várias épocas pela rede neural, até que ela tenha uma convergência e comece a acertar os valores que eu tenho de forma inicial. Pode ser que minha rede neural nunca chegue numa convergência, dependendo da arquitetura dela. Pode ser que as funções que eu estou usando não vão conseguir fazer com que ela chegue. Pode ser que o dataset não permita que isso aconteça. Mas, alterando os valores de peso que eu tenho, de peso de bias, talvez alterando função, e passando várias épocas, eu vou chegar a fazer com que a rede neural tenha uma certa convergência. Tudo bem? Então, basicamente, uma rede neural é somente uma ligação, é um grafo, né? Uma ligação desses nós, onde para cada ligação eu aplico um valor de peso, faço um cálculo no neurônio em particular e decido se ele passa esse valor para frente ou não e com qual valor ele passa. O próximo neurônio pega esse mesmo valor, passa as funções, passa os pesos em cada axônio e testa novamente para a próxima camada e assim vai indo. Esse nosso caso é um perceptron simples, só tem uma camada. A gente chama essa camada no meio de hidden layer, de camada escondida. O que interessa na realidade é a camada de entrada e a camada de saída. A hidden layer do meio não importa tanto. E a gente chama de rede neural profunda, de aprendizado profundo, deep learning, quando você tem um monte de bolinhas. E um conjunto bem grande de camadas no meio disso. Isso é o deep learning. Quando você vai ter um conjunto grande de camadas, neurônios, e você aí, evidentemente, vai ter um tempo um pouco maior para fazer com que todos esses neurônios executem seus cálculos, com que o peso para cada axônio seja calculado, com a função da ativação seja tratada para ver se vai para frente ou não, e você vai ter que fazer isso várias e várias e várias vezes, alterando os valores, tendendo os valores para mais e para menos, até que a tua rede neural comece a acertar os valores que estão colocados lá no final. Tudo bem? Inicialmente, para a rede neural? Essa é uma tentativa simples de tentar desmistificar as redes neurais, para que vocês percebam que é somente uma estrutura matemática, prática, como qualquer outra. É um perceptron estendido, e daí, claro, os avanços que nós temos em redes neurais ao longo do tempo foram, por exemplo, o conceito de backtracking com o LeNet, novas arquiteturas, um novo tipo de neurônio com o AlexNet, que foi o que o Geoffrey Hinton fez. AlexNet, porque o aluno dele chamava-se Alexander, então virou AlexNet. Vocês podem criar uma rede neural com o nome de vocês também, né? E a rede é bastante simples nesse sentido. Nós vamos ver mais tarde um pouquinho mais de teoria sobre redes neurais, diversos tipos de função de ativação e coisa assim, mas não vamos chegar a programar nisso, até porque os nós de uma rede neural mais moderna, os nós da rede neural da AlexNet, por exemplo, usavam uma integral dentro, como função de ativação. Você pode imaginar que isso leva um certo tempo para ser calculado, dá um certo trabalho. E, para ele poder brincar com uma rede neural, eu convidaria vocês agora para dar uma olhadinha num site que é chamado playground.tensorflow.org. Estão conseguindo ver aqui o que ele coloca ali? Playground.tensorflow.org. Deixa eu ver se eu consigo.
mais fácil para ler, né? Pelo menos minha segunda tela aqui está ficando mais fácil para ler. Esse playground é bem divertido, porque eles usam os recursos de rede neural lá do TensorFlow, na versão móvel dele, para rodar uma rede neural na nossa própria máquina. Ah, eu vou colocar aqui nas mensagens para vocês também. Ah, tá aqui, o Christian já colocou. Muito obrigado. E o interessante desse playground é que a gente pode brincar com uma rede neural de verdade. As redes neurais servem para várias coisas. Essa rede neural é uma rede neural de classificação. E vocês podem observar um pouquinho o que eu vou fazer aqui, depois vocês reproduzem com vocês e testam com vocês. Mas essa rede neural ela vai ter que decidir, vai ter que, entre esses pontos que estão aqui à direita, tem os azuis e tem os laranjados, né? Essa rede neural vai ter que fazer uma identificação desses pontos. Vai ter que separar o espaço de decisão que eu tenho aqui entre os pontos de azuis e laranjados. Para isso, eu tenho minha camada de entrada aqui, e tenho duas camadas escondidas. Uma com 4 neurônios, uma com 2 neurônios. Cada camada está fazendo alguma coisa, e perceba que tem alguns gradientes aqui colocados, você pode explorar qual é o peso que eu estou usando. Então, o peso aqui é 0,32, esse peso aqui é menos 0,23, 0,34, menos 0,13. Onde é que ela pegou esses valores? Pegou basicamente de valores aleatórios iniciais. E essa sugestão, que ele deu inicialmente aqui, com 4 neurônios numa camada e 2 em outra, são sugestões iniciais também. Como é que essa rede vai funcionar? Bom, perceba que eu tenho aqui a minha época, tenho o meu learning rate, que é quantas vezes ele vai avançar nisso daqui, tem minha função de ativação, tenho a linear, que a gente usou antes, a de tangente, que é só um instantinho. Okay. A de tangente, que é a que nós usamos, a RLU e outros aqui disponíveis, e mais parâmetros que você possui, e você pode começar a trabalhar com essa rede neural e começar a colocá-la para rodar. Tem um botão de play aqui, e ele vai começar a rodar várias épocas, até que ele tem uma certa convergência aqui dentro. Eu vou ter um gráfico de convergência também aqui em cima, que vai mostrar um pouquinho para você como é que ele funciona. Tem mais parâmetros aqui embaixo, inclusive. Eu vou rodar essa rede, e ela vai convergir mais ou menos rápido. Perceba que ela está indo e convergiu. Então, eu parei aqui já, tem um botão de pausa. Em 110 épocas, ela conseguiu converger, fazer uma convergência. Percebam que ela não está exatamente convergente aqui. Vocês perceberam que essa aresta aqui de cima está meio quadrada, né? Está meio reta demais. Isso quer dizer que se por acaso tiver alguns pontos numa próxima tentativa que sejam mais o formato de um círculo aqui, ela talvez não consiga capturar. O que essa rede fez aqui foi simplesmente tentar seguir o máximo possível o que os dados dão para ela. Vou deixar mais algumas épocas aqui. Ela não vai mudar muito. Então, 110 épocas era mais ou menos o máximo que eu tinha para alguma convergência para essa rede em particular. Isso aqui já resolveu esse problema em particular, mas talvez não seja o ótimo. O que seria o ótimo? Não sei, vamos aumentar aqui o número de neurônios. O legal aqui do playground é que é um playground mesmo. Eu posso colocar neurônios à vontade. Vou colocar mais 2 neurônios aqui e mais 2 aqui. Então, são 6 neurônios na primeira camada, 4 na outra. Vamos ver a convergência dela. Convergiu rápido, em 52, e está um pouquinho mais redondo aqui. Vamos dar uma exagerada. 8 neurônios aqui, mais uma camada com 4 neurônios. Vamos deixar um pouquinho mais simples aqui. 4 em um, 6 em outra. Opa. E 2 na final. Vou clicar aqui para convergir. E percebam que essa daqui ficou bem mais redondinha. Perceberam isso? Com mais neurônios envolvidos, eu consigo ter uma forma muito mais precisa. Então, essa rede neural que está aqui, nessa arquitetura, com 6 neurônios numa camada, 4 em outra e 2 em outra, ela consegue ser bem mais efetiva do que aquela primeira inicial, que só tinha 4 numa camada e 2 na outra. Porque agora ela consegue formar uma figura aqui, que é um círculo, que provavelmente, uma avaliação assim mais ou menos empírica, a gente consegue perceber como sendo a figura mais provável que esse resultado deveria estabelecer. Então, aqui a gente já conseguiu treinar uma rede neural, e a partir desse momento, essa rede neural é capaz de identificar pela posição esses pontos que são azuis ou laranjados, separando eles por áreas.
A gente não treinou pelo fato de ter uma camada azul em volta aqui, por exemplo, né? Se aparecer um ponto azul em volta, ele não vai identificar como sendo um laranjado. Mas porque isso também estava nos nossos dados, então não tinha como tratar. Tem outros casos aqui, eu vou reduzir, vou tirar uma camada aqui, vou deixar para original, que são 2 na última e 4 na primeira. Eu vou clicar nesse outro espaço de decisão, que é bem simples, e nesse daqui eu consigo uma decisão muito rápida. Então, deu 21 épocas, o erro já caiu aqui drasticamente. Então, ele começou com um erro grande, caiu, estabilizou. Em poucas épocas já consigo decidir isso aqui de forma fácil. Esse daqui também não é tão complicado assim, mesmo com esse tipo de problemática, em algumas épocas ele chega até o destino que você quer. Convergiu mais ou menos. Se aumentar o número de neurônios aqui e de camadas, deixa eu passar logo direto para aquele exemplo e ver como é que ele vai retratar. Com mais neurônios ele consegue ser ligeiramente mais eficiente, nem acho que foi tão mais eficiente assim. Então percebe que tem um limite também para quantos neurônios você pode colocar numa rede neural para resolver alguns problemas. Isso pode não ser exatamente tão direto quanto a receita de enche neurônio aí e vamos lá. Mas tem um problema aqui que é mais divertido. Esse daqui é bem legal. Eu vou matar uma das camadas aqui. Tudo isso eu já vou dar um tempinho para vocês fazerem também, então não se preocupem. Quem não está com 2 telas aí pode esperar um pouco e já vão ter chance para fazer isso. Então, vou deixar 4 neurônios, 2 neurônios aqui. Isso daqui são 2 espirais concêntricas. Isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Então, começando aqui. E vocês percebam que o erro ali, que está aqui nesse gráfico, ele não está diminuindo tanto assim, inclusive. Não que ele esteja aumentando, mas também não está exatamente diminuindo drasticamente quanto a gente esperava. E não está com cara de quem vai diminuir muito, né? Ele meio que estabilizou aqui, já estou em quase 1000 épocas, já passei aqui, ou estou chegando muito perto disso, e ele não está com cara de quem vai melhorar bastante. Então, decididamente, esse caso aqui não vai ser respondido de forma adequada com essa arquitetura que eu tenho. O que eu posso fazer aqui? Bom, nesse caso, realmente, pode ser que eu coloque mais uma camada e aumente aqui para 6 neurônios e aumente para 4 neurônios. E vamos lá. E não sei se perceberam, mas a máquina de vocês está sendo usada aqui, porque ele usa bastante, ele usa recursos locais do computador. Deixa eu dar um stop aqui. Ele botou meus cortes todos para trabalhar aqui. E na realidade a convergência também não está chegando muito perto do que eu queria, né? Porque isso é um problema complexo, afinal de contas. O erro está ligeiramente diminuindo ali, o erro completo, está tomando alguma forma. Essa máquina não é tão rápida quanto a minha outra aqui, então ela acaba sendo mais complexa. Isso vai demorar bastante. Bom, vamos exagerar um pouco mais aqui, vou colocar 8 neurônios e 6 neurônios aqui, 4 neurônios aqui, e bora lá de novo. Estão percebendo que por mais que eu enche neurônios, ele não está convergindo tão rapidamente assim, né? Agora está quase ali. Nesse caso, pode ser interessante que você comece a mexer nos parâmetros da tua rede neural também. E é por isso que é importante que vocês conheçam a fundamentação dos algoritmos, né, para poder propor e sugerir algumas coisas que sejam interessantes com parâmetros, com metaparâmetros para o modelo. Já está quase convergindo ali. Olha, o erro está diminuindo um pouquinho, está tendo alguma reação. Está meio que fibrilando ali um pouquinho. Ok, nós não temos a noite toda.
CPU aqui está bastante. Perceber que ela deu uns flicks aqui, para conseguir gerar. Claramente isso aqui não vai conseguir adiantar muito, porque a gente está usando uma função de ativação que é uma tangente hiperbólica, que é o TAN-H aqui, Hyperbolic Tangents. Tem outras funções de ativação disponíveis aqui dentro, e uma das funções de ativação é esse RLU, que é o Rectify Linear Unit. O ReLU, ele tem um custo mais caro e para alguns problemas ela pode ser mais interessante, ela pode ser útil. Então eu vou usar o ReLU, ele volta ao zero, vou tirar a mesma rede que estava antes e vou tentar rodar aqui. Lembrando que... e percebam que, não sei se estão vendo aqui, mas ele demora para passar cada época, estão vendo? Em outros exemplos que eu dei que eu tinha um número menor de épocas, ele fazia isso de forma mais rápida. Mas o ReLU, ele vai começar... tem a tendência para esse tipo de problema que ele comece a convergir de forma mais rápida. Então, está paulatinamente baixando o erro ali dentro. Eu acho que eu exagerei o número de neurônios aqui. O erro não está caindo tão rápido quanto eu esperava. Mantendo logo abaixo de 400. Deixa eu diminuir o número de neurônios um pouquinho aqui para ver o que pode acontecer. O interessante aqui é que, à medida que você vai rodando os seus modelos, você consegue fazer com que, testando com diferentes níveis de neurônios, diferentes camadas, ou coisa assim, você pode conseguir fazer com que os modelos tenham uma convergência um pouco menor. Olha, esse modelo aqui já está baixando em 300, o 0,3 o erro, e está quase convergindo aqui, está quase formando uma espiral ali dentro, não sei se estão percebendo, tem umas zonas com erro aqui dentro, ela está flicando um pouquinho aqui, mas combinando o Rectified Linear Unit e um número diferente de neurônios, ele estabilizou mais ou menos aqui com 1000 épocas, por exemplo. Você sempre pode colocar um limite para quantas épocas quer colocar no treinamento, mas ele quase fez uma espiral aqui. Quer dizer, podia ser bem pior, né? Não está ideal, mas ele podia ser bem pior. E, claramente, esse problema aqui é um pouco mais complexo. Mas o interessante é você poder brincar com o número de camadas de neurônios aqui, até você conseguir achar um limiar aonde você experimente com o problema e trabalhe à vontade. Ele vai rodar um pouquinho mais do que devia, e ele está bem lento. Minha outra máquina é tão mais rápida assim que o seu laptop. Socorro. Essa máquina até que foi cara. Bom, e agora eu vou dar um tempinho para que vocês brinquem um pouco com esse playground.tensorflow.org, brinquem com os 4 exemplos. Tem um outro exemplo aqui, os 3 exemplos simples que estão aqui dentro, e esse exemplo mais complexo. E vamos brincar uns 5 minutinhos para vocês poderem brincar no playground, brincar no play, quando a gente volta com a continuação da palestra. Tudo bem? Qual que seria o ideal ali de loss nesse último problema ali? Eu acho que eu consegui como assim abaixo de quanto? O erro? O erro abaixo de 0,1 é um bom patamar. Ele consegue fazer um desenho legal. Eu tô com uma janela aberta aqui, eu acho. 0,07. Não, já está um bom patamar de erro. Playground. Eu consegui um erro de 0,017 com 8,642. Deixa eu produzir isso daqui aqui. E quase mil épocas. 8, 6, 4 e 2. E usando o Rectifier Linear Unit aqui. Daí esse daqui vai conseguir um erro bem menor. Só
que eu consegui com 800 e poucas épocas no meu desktop. Nesse laptop aqui, acho que ele vai levar um pouquinho mais de tempo que devia, mas deixa ele rolando aí. Se alguém tiver uma máquina mais potente, vai perceber que ele roda um pouquinho melhor. É que a outra máquina aqui, além de ter mais núcleos e ter mais clock, mais GPU, mas ele já consegue chegar a um patamar bem... Ó, já baixou de 0.2 o training loss, está baixando sensivelmente aqui e acaba chegando lá. Perceba que os valores iniciais são aleatórios sempre, né? Então, a convergência pode variar de um teste para outro. Você não tem nunca certeza em cima disso. E daí, as épocas, como eu tinha comentado antes, quando me perguntou ali, é quantas vezes está passando por cima de todos eles. Se vocês lembram do exemplo que eu tinha dado lá na transparência, eu coloco os valores aleatórios, passo uma vez e testo para ver se chegou no resultado ou não. É muito raro, difícil que você consiga chegar em algum patamar razoável no começo. Quase impossível que você chegue lá. Mas você testa uma vez e vê se ele deu acima ou abaixo que você queria. Aí você ajusta os valores, testa novamente. Ajusta o valor, testa novamente. Que valores que você testa? A função que está no meio de cada neurônio e o peso que você dá em cada axônio. Esses valores você vai alterando à medida que você chega numa rede. E quanto mais épocas você tem, provavelmente mais precisão você chega, mas tem um limite, porque você não pode deixar isso num ponto de vista infinito, né? O erro, Sérgio, está marcado aqui no output. Tem o test loss, training loss, ele mostra aqui os erros para você. Na minha outra rede, é bem aleatório mesmo, né? Minha outra rede com 870 épocas, ele já tinha chegado a 0.017 de erro. Ele acaba sendo um tanto quanto ponderável também. Mas brinque um pouquinho no playground, então podem deixar ele rodar por tantas épocas quanto vocês quiserem, claro que o objetivo é você poder diferenciar exatamente quem que é laranjado e quem que é azul. Vocês vão conseguir fazer isso de forma mais fácil numa rede pequena como essa, num problema pequeno como esse daqui. Ele converge em 30 épocas, ele já achou onde é que está o interior e o exterior. Aquele problema das espirais acaba sendo um pouquinho mais complicado. Tudo bem? Então, 5 minutinhos para vocês brincarem no playground. Nós já voltamos com a palestra. Se alguém tiver alguma questão ou comentar alguma coisa, por favor. Professor, Diga. uma pergunta. O que é o neurônio? É onde vai ficar uma fórmula? Desculpa. É o que eu comentei agora há pouco na apresentação, Elaine. O neurônio, ele recebe as entradas pelos axônios e aplica uma fórmula, uma função de ativação. Aplica uma função nos valores que você recebeu. E essa função vai determinar o que você passa para frente. É exatamente como o nosso neurônio. O neurônio humano, na realidade, ele faz isso, mas com potenciais químicos. Até eu me lembro das minhas aulas de biologia do ensino médio, que já faz muito mais tempo do que eu quero reconhecer. Então, você recebe um monte de entradas pelos axônios, e daí ele forma um potencial, e dependendo do potencial, ele dispara. Um outro exemplo, e dependendo do valor, do limiar que ele chegar, ele pode decidir simplesmente não disparar, porque ele percebeu que o valor que chegou para ele é muito fraco. Basicamente, o neurônio tem uma função dentro dele, ele calcula essa função, e daí a função do limiar vai dizer se ele propaga esse valor para frente ou não, e com qual força. O Moisés me lembrou que faz 31 anos que a gente saiu do ensino médio. Nada para se orgulhar disso, né? Enfim. Só fica pior. E esse playground do TensorFlow é muito divertido, vocês poderem ficar exercitando essas coisas. Ele não é um software completamente ativo, ele é para aprendizado mesmo. E, na realidade, ele não vai deixar você colocar o próprio problema ali dentro e tal. Mas o Playground, inclusive, ele é open source. Vocês podem baixar o código do Playground e tentar alterar ele com o problema, caso vocês queiram. Vocês podem reproduzir esse Playground e usar ele onde vocês bem entenderem. Eles colocam isso na página. Posso usar o Playground em algum lugar? Pode. Faça isso, por favor. Eu estimulo você a usar ele à vontade para ensinar, para mostrar como uma
uma rede funciona, ou o que mais precisar. O Ritter passou uma rede aqui bem grande e complexa. Vamos ver quantas épocas ele leva para convergir no meu desktop. Sempre aleatório, né? Nossa, convergiu em 128 épocas aqui. E é quase uma espiral perfeita. Deu uns flicks aqui a mais do que isso. Só tem umas 2 bolinhas laranja aqui que ainda tá fora. Uma só agora com 300 épocas. Nossa, como... Por isso que o programador tem que ter um bom processador, tem que ter bastante memória, tem que ter a melhor máquina possível. Como é diferente uma máquina potente de um laptop. Esse laptop que eu estou usando aqui é um Core i7, 16 GB de RAM, não é uma coisa ruim. Mas um desktop faz uma diferença brutal. Enfim, com umas 400 e poucas épocas, a rede que o Ritter colocou aqui no chat para testar já está convergindo. Mas é uma rede grande, né? Com 2 camadas com 8 neurônios, outras 2 com 6, uma com 5 e uma com 3. Então tem bastante neurônio aqui dentro. E eu acho que o Ritter chegou quase no limite do playground, porque ele não deixa colocar o número que você quiser de camadas na rede, né? Ele limita ali, acho que tem no máximo 6 camadas é o máximo e 8 neurônios por camada. Ele é o máximo que tem. Mas é para aprender realmente, para explorar. Ele mostra uma maneira de entender como é que as redes neurais funcionam e até mesmo os limites que as redes neurais têm, né? Ele pode mostrar muito sobre esses limites. E é um detalhe, aqui, essas redes neurais grandes, são 6 camadas vezes 8, são pouquíssimos neurônios. A gente não chega nem a 50 neurônios aqui dentro. Imaginem os 9 bilhões de neurônios, acho que são 9 bilhões, que tem no cérebro humano, o que consegue fazer. E cada neurônio está ligado com pelo menos 100 mil outros. A nossa rede neural é assustadoramente complexa. E eficiente, por assim dizer. Imagina o hardware que precisa para rodar o cérebro humano. O Carlos fez uma espiral quase certinha aqui, deixa eu ver como é que ficou. Ali nos comentários tem as redes neurais que cada um colocou, e o Carlos fez uma rede neural muito interessante, ele está pegando só os valores de entrada. Lembra que eu comentei que às vezes a gente gera novos valores para input? O Carlos colocou não só o X e o X1 e o X2, são valores de entrada, mas o seno do X1 e o seno do X2. Ele criou 2 novos campos, baseados nos campos originais, e a rede convergiu muito rapidamente. Aqui, para mim, em menos de 500 épocas, teve uma convergência bastante razoável. Então, e isso é bastante interessante. Você pode ir bem menos ciclo, e a rede tem 6 neurônios, uma rede pequena, né? Com mais variáveis, você consegue fazer mais variáveis dependentes, né? Tem 2 variáveis reais, que é o x1 e x2, e variáveis que dependem do x1 e x2, aí você consegue gerar um resultado até melhor. E isso foi uma sacada bem interessante que o Carlos fez isso, e mostra que como a geração de campos baseados nos campos podem resolver muitas vezes um problema mais do que você tentar exacerbar com dados. O Paulo que está dirigindo ali, aí depois ele pode testar isso na máquina dele, testa os links lá. Não sei se vocês perceberam, mas os comentários ficam disponíveis para vocês depois também, né? Ou pelo menos eu recebo a lista de comentários, posso deixar para download lá no site também. Todo mundo brincou bastante com o Playground. Esse Playground é aquele tipo de coisa que quando você não tem muito o que fazer e está com rede ainda, né? Está com internet ainda, dá para brincar com ele. Quando não tem muito o que fazer e não tem internet, aí você pode ler os livros do William Gibson, que também são divertidos. Só comentando sobre mais um livro, para quem gosta de série de ficção científica,
eu só tenho eletrônico aqui, mas eu estou relendo a Fundação do Isaac Asimov, porque a Fundação está sendo transformada pelo Apple TV numa série, e Fundação é uma série fantástica. Tem muita coisa com diferenciais atuais que baseado nela. Bom, também quero ver o que vai dar dessa série. Eu vou voltar a apresentar aqui a minha tela, porque eu vou falar um pouquinho sobre Big Data e Data Science. E vou apresentar agora. Mais sobre Big Data, banco de dados. A última pergunta, eu lembro, acho que você conta, vou dar uma olhadinha nele. Eu vou falar um pouquinho sobre Big Data aqui, por dois motivos. Primeiro, porque o Big Data tem sua importância para o Machine Learning, e segundo, que quase que me irrita o conjunto absurdo de concepções erradas sobre Big Data que eu vejo por aí. É bom que a gente já planifique isso de uma vez, e vai ser uma apresentação curta, vai dar tempo de brincar um pouco mais ainda com Machine Learning assim que a gente terminar ela. Nós temos ainda pelo menos 50 minutos para brincar aqui dentro. Tem um programa aqui que vai fazer e tal. Vamos rapidinho. É inegável que a gente tem muitos dados, né? Esse 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos. Isso se repete ano após ano, e talvez um pouco mais agora. É só lembrar quantos sensores nós temos, né? Eu comentei do sensor que eu tenho, ou várias pessoas já têm um sensor no pulso com mais um monte de informações. A quantidade de dados que nossos celulares coletam sobre a gente também é basicamente absurda. E a gente dá de graça esses dados para a Apple e para o Google, no caso dos 2 principais sistemas operacionais. E quem instala softwares como o Facebook e o resto, a gente já parou para ver quantas permissões você entrega para o Facebook quando você instala alguma coisa, e outros fornecedores relativos a isso. Essa figura da esquerda mostra que a gente está com pelo menos 5 petabytes de dados gerados todo dia por pessoas que usam celular ao redor do mundo. Que acaba sendo bastante complexo em termos de quanta informação você toma. E a gente está com cada vez mais sensores disponíveis, então isso está ficando difícil de gerenciar. Tem mais informações sobre dados aqui, a Bolsa de Nova York gera um monte, o LHC produz 15 petabytes de dados por ano, eles estão querendo construir um novo acelerador de partículas maior que o LHC, aí do lado dele também, então tem um conjunto grande de coisas rodando aqui dentro. É inegável que a gente tem dado demais. Tem um ponto interessante, na realidade, que daí começa a colaborar com o que a gente faz dentro de Machine Learning. A gente começou a perceber, as empresas começaram a perceber, que tem um tesouro escondido dentro delas, em dados não estruturados, em dados externos de documentos. Então, por exemplo, aqui, nós temos dados demográficos. Aqui no Brasil, a gente tem o IBGE. Nós temos dados de tempo e temperatura, que a gente pode utilizar, são dados que são externos. Dados gerais, que você pode buscar de redes sociais, de econometria, indicadores econômicos, coisas assim. Dados de redes, dados de dados móveis que você possui. Além dos dados que estão armazenados dentro da sua própria empresa, em formatos que não são tão fáceis de acessar. Então, eu não sei se as empresas de vocês fazem isso frequentemente, mas quem mantém dados armazenados no servidor central deve ter documentos do Word mesmo, planilhas, desde os anos 90. Quanta informação está armazenada dentro dessas planilhas de documentos? Como é que se faz uma análise disso daí, uma análise textual, talvez? E, principalmente, como é que você faz uma análise de e-mails? Os nossos e-mails, de empresa em particular, não nos pertencem. A gente sabe que já tem legislação, isso, ou jurisprudência, em quase todo mundo dizendo que o e-mail é de quem nos fornece. Então, o meu e-mail, @tfpr.edu.br, é do TFPR. O reitor ou qualquer pessoa com uma autorização adequada pode ler esses e-mails. Por isso, nada de piadinhas, né? Mas as empresas raramente acessam esses e-mails para verificar o que tem ali dentro. No mínimo, você consegue gerar um grafo de quem recebe e quem manda e-mails, para você perceber, por exemplo,
uma cadeia de hierarquia escondida dentro da empresa, que não respeita a hierarquia comum. Todo mundo já viu isso, né? Tem aquele departamento que tem o chefe, mas quando tem algum projeto, todo mundo pergunta para aquele fulano em particular, que é o cara mais experiente, quem tem as melhores sacadas. Então, por mais que o chefe seja uma outra pessoa, quem faz as coisas acontecer realmente é um terceiro, é alguém que tem um pendor um pouco maior para isso. Então, tem muita informação escondida dentro dos dados das empresas. Principalmente são dados não estruturados, o que pode ser interessante. Tem uma piadinha que eu vou usar aqui, que eu já usei em várias aulas, acho que eu me repito de vez em quando, e é uma piadinha que eu roubartilhei de um professor de banco de dados da Carnegie Mellon, chamado Andrew Pavlov. E se alguém já conhece essa piada, por favor, se abstenha, mas quem não pode se interessar por isso. A piada é: quem é esse cara aqui? E se alguém que não conhece a piada já reconhecer essa pessoa, por favor, põe o nome dele aqui no chat. Enquanto toma um gole de café frio. E quem conhece esse cara aqui? É o Zuck, né? E por que eu perguntei isso daqui? Basicamente porque o cara do lado aqui vai parecer engraçado, mas eu esqueci o nome dele agora. Mas é o criador do Friendster, que era a rede que basicamente, a rede social que mandava no mundo antes do Facebook. Por que a gente lembra do Facebook? O Friendster foi vendido, revendido, uma empresa secundária hoje em dia? Porque basicamente o Friendster se preocupava com a interface, se preocupava com como engajar as pessoas, como fazer um monte de coisas, só não se preocupou com o banco de dados, que ele tinha que manter as informações de todos os assinantes. E quando a rede começou a crescer, precisar de mais estrutura, chega um ponto que não adianta você só colocar mais hardware, jogar mais hardware em cima do problema. Colocar mais cores, colocar mais RAM. Uma hora isso vai parar. E foi o que aconteceu. O Friends começou a ter uma série de problemas, basicamente oriundos da maneira pela qual armazenava os dados. O Facebook, por outro lado, é uma das empresas que tem o maior número de PhDs, que vocês imaginam, trabalhando dentro delas. Inclusive, tem um amigo meu chamado Pedro, que fez o doutorado aqui na Federal do Paraná, que está trabalhando no Facebook, no Vale do Silício, baseado nisso. Tem um outro amigo meu chamado Pedro, também trabalhando com banco de dados na Holanda. Já tem um monte de Pedros por aí. Mas o Pedro do Facebook defendeu a tese dele baseado em algumas APIs internas do Facebook para otimização de dados. Então, eles investem seriamente em pesquisa em banco de dados e investem em manter os dados o mais disponíveis possíveis. Então, nós temos uma certa importância, ainda temos uma importância muito grande para os sistemas de armazenamento e processamento de dados. E isso só se reforça passou a ter uma importância maior com o machine learning agora, quando as empresas perceberam que iam ter que acessar aquele monte de dados que elas tinham mantido por um tempão, que na realidade não sabiam se estavam lá exatamente guardados de forma adequada ou não. E a história dos sistemas de banco de dados acaba sempre indo e voltando, né? A história se repete. Quem está há mais tempo no mercado lembra bom, isso nem eu lembro porque é mais antigo, mas muito antigamente tinham sistemas hierárquicos em rede, depois chegou o sistema relacional. Nos anos 90 apareceram os bancos de dados orientados a objeto, ninguém mais lembra disso. NoSQL, NewSQL, um monte de SQL no meio. E tem um paper muito bom do Michael Stonebraker, que é esse daqui, What Goes Around Comes Around, que é o que vai e volta, né? Mais ou menos como você nunca deve jogar fora suas gravatas, porque elas voltam à moda em um certo ponto no futuro. E em termos de bancos de dados, as ideias se mantêm, até porque a gente pensava em bancos orientados a objeto, eles não deram tão certo assim. A gente repaginou isso para pensar em bancos de dados XML no começo dos anos 2000, alguém lembra disso? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eles também não deram tão certo assim, mas a terceira geração de tentativa, que foram os bancos NoSQL documentais, deram fragorosamente certo. Um monte de gente usa o MongoDB hoje em dia, que é um herdeiro direto de uma mistura entre os bancos XML e os bancos orientados a objeto. Virou um banco documentário em JSON. Então, não custa nada ser munir de ideias de bancos de dados, porque elas voltam mais cedo ou mais tarde. Tem uma história rápida aqui de banco de dados, vou passar rapidinho, tá? Porque vocês podem ler com mais calma, mas os primeiros bancos de dados hierárquicos
vieram da IBM, que era uma grande empresa na época, nos anos 60. Fizeram isso para controlar o sistema de compras, de ordens de compras do projeto Apollo. E nos anos 70, um programador chamado Charles Bachman, um pesquisador, criou um padrão para acesso a dados em COBOL chamado Codazil. E ele ganhou o prêmio Turing por isso. Então, aqui, essa foto à direita está o Charles Bachman explicando para a mãe do Turing o que era o Codazil, em COBOL e tal. A gente fica imaginando, né, pobre senhora, já perdeu o filho, e ainda tem um cara explicando COBOL para ela. E por quê? O que ela fez? Por que ela merece isso? Mas o Codazil foi um avanço grande em termos de padrão de programação. Isso era muito complicado na época e passou a ser desenvolvido como tal. E nos anos 70, esse matemático que está aqui do lado, o Edward Codd, ele desenvolveu o que a gente chama de modelo relacional. Isso foi uma revolução muito grande. O problema é que os bancos de dados no passado precisavam ter um conhecimento físico de onde você estava armazenando as informações. Isso fazia com que a programação ficasse muito lenta e que você perdesse mais tempo pensando em exatamente onde é que estão os dados, como é que eles estão armazenados e guardados, do que na organização dos dados e na relação que os dados guardavam entre si. O Codd propôs um modelo matemático elegante, chamado modelo relacional, onde você se preocupa em tipificar os dados e exprimir qual a relação que os dados guardam entre si, e deixa os detalhes de implementação, quer dizer, em que arquivo está guardado, como está guardado, de que forma que ele armazena, para quem implementar o engine do banco de dados. Essa ideia pareceu complexa a princípio, e talvez o hardware do começo dos anos 70 não conseguisse rodar isso tão adequadamente quanto os hardwares hoje em dia rodam. A gente roda um banco de dados em qualquer celular Android, por exemplo, o SQLite. Mas, à medida que o tempo ia passando, a gente começou a ter mais bancos de dados implementados com isso. Hoje em dia, os bancos nacionais são dominantes. Isso é anos 70. Então, a gente está mexendo com uma tecnologia que tem 50 anos de idade. Em computação, isso é uma era geológica, basicamente. O Codd tem um paper clássico dele, que é Relational Model of Data for Large Share Data Banks, onde ele determina as 12 regras de Codd. As 12, que acho que são 13, e depois concedidas para 15. Então, enfim, não sei porque eles dão um número para isso. E esse avanço foi tão grande que o Codd ganhou o prêmio Turing por isso também. E nos anos 70 a gente teve as primeiras implementações. A gente tinha dois times pesquisando muito isso. Tinha esse rapaz aqui da esquerda, cadê meu mouse aqui, que é o Jim Gray, trabalhando na IBM, criando o System R, que é a primeira implementação real, que é o sistema relacional, System Relational. O primeiro sistema era testes ainda, não era um produto, né? O primeiro produto viria a ser o SQLDS, que depois virou DB2, mas eles trabalhavam uma equipe bem grande lá na IBM para desenvolver isso, e o Jim Gray foi a pessoa que desenvolveu o conceito de transações. Então, se hoje em dia você vai no banco e tira o dinheiro da maquininha, ao mesmo tempo tem alguém usando a tua conta para fazer um pagamento ou coisa assim, se nós temos um banco eletrônico hoje em dia, ou qualquer tipo de transação concorrente, agradeço ao Jim Gray. Foi ele que imaginou tudo isso. Todo mundo que fez Algorithms de Two-Phase Commit, Three-Phase Commit na graduação, implementou o que o Jim Gray estava desenvolvendo. Em Berkeley, tinha o Michael Stonebraker, esse cara do meio, estava criando o Ingress, que virou um banco de dados comercial, e depois passou a ser o Postgres. Então, o Postgres é uma cria do Michael Stonebraker. Os dois eram pesquisadores, cientistas, PhDs, e, junto com isso, tinha um funcionário de uma empresa que não tinha sequer graduação, que lia de vez em quando os papers e percebeu que o patrão dele precisava de um sistema de armazenamento de dados. Ele fez uma proposta ao patrão: você me demite, eu crio uma empresa que cria esse sistema de banco de dados para você, de armazenamento de dados, e te vendo isso, forneço isso. O patrão aceitou, e ele criou o primeiro nome foi Relational, alguma coisa assim. Esse nome estava registrado para alguma outra coisa, ele teve que trocar o nome para Oracle. Esse era o Larry Ellison, que fez a versão 1.0 do Oracle na unha, só ele mesmo. É um programador brilhante, apesar de tanto acontecente, mas é um programador brilhante. Esses três foram os criadores dos primeiros produtos de bancos de dados da história, e bem na verdade o primeiro que chegou ao mercado foi o Oracle.
antes mesmo do DB2 e do Ingress. E, claro, Jim Gray, ganhador do Prêmio Turing, o Stonebreaker, ganhador do Prêmio Turing, e o Larry Ellison, multibilionário, está pouco se lixando para Prêmio Turing, para coisa do gênero, né, que só tem $1 milhão envolvidos, mas os três são os criadores iniciais do que nós temos como banco de dados relacionais hoje em dia. Nos anos 80, o modelo racional acabou passando por cima disso, o Stonebreaker cria o Postgres em cima baseado no Ingress também, coloca o Postgres como um banco aberto também. Eu comecei a usar o Postgres nos anos 90, comecei nos anos 90, e tinha que compilar inicialmente ele, era um projetinho um tanto complicado. Hoje em dia está muito mais tranquilo. E o Postgres tem um código-fonte bem organizado, então ele é muito usado em pesquisas para banco de dados. Muita coisa que vocês veem em papers são oriundos do código do Postgres. E ele se propagou como código para mais outros bancos disponíveis. Nos anos 90, a gente começou a trabalhar com Data Warehouse. Essa figura do lado de um cientista chamado Ralph Kimball, criou o conceito de LTP e OLAP. Muita gente que trabalha com BI sabe disso. Apareceram os bancos de dados orientados a objeto. Apareceram e desapareceram. A gente não lembra nenhum hoje em dia. Começaram a aparecer os bancos baseados no XML, também meio que desapareceram, a gente não lembra muito bem deles. No começo dos anos 2000, a internet explodiu e apareceu junto com eles os bancos NoSQL, final dos anos 2000, bem na verdade, comecinho dos anos 2010. A gente lembra de alguns desses bancos, e é por isso que eu vou falar disso, porque nós usamos um banco desse em particular para ser o nosso data lake em boa parte dos projetos de machine learning. Esse banco, em particular, é o MongoDB. Ele consegue ser um banco bastante complacente em termos de tipo de estrutura. Ele não tem ACID. Basicamente, os bancos NoSQL não tem esquema, então não tem uma estrutura determinada previamente, não tem um create table, você coloca o dado que você quiser dentro de uma coleção de objetos ou da estrutura que seja a específica. Os modelos nem sempre são relacionais. Nós já vamos falar sobre os modelos, mas tem modelos de value, modelos document, em gráfico, coisa assim. E boa parte das vezes não tem ACID. O MongoDB já tem ACID, Mongo e o Cassandra já tem ACID em algumas ocasiões, mas você não pode contar com ACID todo o tempo, e eles chamam daí o contrário de ACID, obviamente, de base. Então, ACID já era uma sigla bem lame, né? Bem assim, de quem estava com preguiça de pensar. Então, você percebe que as palavras são meio que forçadas, assim, dentro do ACID, né? Atomicidade, consistência, integridade e tal. Meio que forçado, porque, bem na verdade, o ACID inteiro se traduz em atomicidade, em controle de concorrência, é só isso. Eles criaram uma sigla chamada BASE, que é um pouco pior ainda, né? Mas, enfim. Tem um paper, o Stonebreaker, ele ganhou o prêmio Turing dele, na realidade, baseado em um paper que ele escreveu, que é esse One Size Fits All, uma ideia que veio e foi. O pessoal tem umas dúvidas aqui no chat. O NewSQL, na realidade, a gente pode interpretar ele como um banco OLTP junto com um banco OLAP. Então, você tem alguns bancos que fazem isso funcionando, consegue rodar isso de forma adequada, com dois engines. Até um ponto interessante, a Microsoft é uma das empresas que mais investe em pesquisa de banco de dados. Então, todo congresso grande de banco de dados tem um cara da Microsoft ali sapeando, para tentar achar alguém que tem um bom perfil e eles pagam por um estágio de 1 ano na Microsoft, depois faz emprego ou não e tal. E o SQL Server é um banco realmente muito bom. O SQL Server nas versões mais novas tem um duplo engine. Ele tem um engine que faz OLAP e outro que faz LTP. Então, ele consegue ser muito rápido para transação e muito rápido para leitura, para OLAP. Então, e outros bancos, na verdade, essa ideia já veio de outros bancos, como o Hyper, como o HANA, e aí a gente chama isso de um NewSQL. Mas, bem, na verdade, eu chamar isso de NewSQL, talvez seja só uma tentativa de determinar épocas aqui no meio. Essa tendência vai acabar se tornando, eu acho que dominante em todos os bancos de dados, ter esse engine duplo, ter o mesmo desempenho, ter transação rápida e ter OLAP, leitura muito rápida também. O Watson comentou aqui que o Clay é um banco de dados documental, né, no NoSQL, em 78. É interessante que essa época, dos anos 70 e 80,
tinha muita coisa acontecendo, muitas pesquisas divergindo, porque os bancos nacionais ainda não tinham conquistado o mercado ainda. Depois que os bancos nacionais conquistaram o mercado, a gente passou ali uns belos 10, 20 anos tendo pesquisa mais baseadas neles. Bom, esse paper aqui do Stonebraker fez ele ganhar o prêmio Turing. Ele ganhou em 2015, 2016, alguma coisa assim. 2015, eu acho. E foi um prêmio tardio, né? O Stonebraker já estava mais velho quando ganhou o prêmio. Mas nesse One Size Fits All, ele critica muito o fato de você pensar, de ter só um banco relacional, que é o que a gente tinha em 2004. Então, o Banco Nacional serve para tudo. A gente só pensa em Banco Nacional. A gente pensa em estrutura de dados, já pensa num create table da SQL. E nem sempre isso vai ser a melhor solução para todas as possibilidades. Continuando aqui, nós temos nos anos, em 2010, os NewSQL, sistemas híbridos, né? Híbridos, com a LTP e o LAP. O SAP HANA é um bom exemplo disso. A SAP percebeu que ela torrava muito dinheiro com a Oracle para manter todos os sistemas dela baseados nisso, e ela só imaginou que, pois e se eu criar meu próprio banco de dados, que tal? E o HANA acabou sendo colocado como tal. O AgeStore é um banco híbrido também, Hyper e VaultDB fazem a mesma coisa. E essa tendência, eu creio que vai se espalhar para mais produtos disponíveis. Talvez não para todos, pode ser que você queira ter um produto específico, um MySQL que rode só relacional em OLTP, porque você precisa disso, mas eventualmente isso vai acabar sendo configurável dentro dos bancos. E nós temos hoje em dia tendências de bancos que são pequenos, como SQLite, pequenos para trabalhar com IoT, para trabalhar com OLAP, como o DuckDB, por exemplo, e mais, diversas outras possibilidades aparecendo. Apesar de que o mercado de banco de dados diminuiu, né? Nos anos 90 a gente tinha o Ingress, Postgres, tinha o SQL Server da Sybase, além da Microsoft. A gente tinha um conjunto grande de todos os bancos de dados. No fim das contas, reduziu para Oracle, DB2 e SQL Server. Quase mais nada no mercado. No Brasil, o DB2 é pouco usado, então diminuiu bastante as nossas possibilidades. Isso aqui é um pouquinho do cenário de bancos de dados não relacionais, os bancos NoSQL. Então, tem vários nomes aqui e nós temos uma divisão específica para eles, baseada no que os NoSQL são, até porque o NoSQL é uma fauna muito grande em termos dos bancos. Esses bancos do canto aqui são os bancos baseados em documento, então eles armazenam documentos, não um documento do Word, um documento de texto, mas um documento JSON, XML, um documento tipificado. O MongoDB é um dos mais famosos nesse meio, mas o CouchDB também é um banco bem utilizado, e eles conseguem ter um bom desempenho, e um desempenho quase que ótimo, quando você sabe previamente quais consultas você vai fazer. Então, por isso que, eventualmente, para web stores e aplicações assim, os bancos NoSQL documentais estão sendo bem usados. Quando você sabe previamente quais são as queries que você vai usar, então você faz o projeto, o design das suas collections baseado nas queries. Eles não fazem transações de forma adequada. O MongoDB tem isso, mas ele tem essas limitações também. E queries transversas tem uma dificuldade para rodar. A query transversa é aquela query onde você tem uma coleção de dados e não sabe o que você vai fazer. Você vai sempre cruzar dados de um lado para o outro. Se você precisa cruzar dados, o banco relacional ainda é a tua melhor opção. A verdade, se você estiver sempre na dúvida, que banco eu uso, comece com o banco relacional. Ele sempre vai resolver o seu problema previamente. Os bancos column-oriented são bancos onde ou column family, onde os dados são armazenados de forma colunar. Isso contrasta com os bancos comuns, que são armazenados por registro. O banco colunar tem a vantagem de que, se você vai usar poucas colunas numa consulta, e isso faz parte do paper do C-Store, de 2002, eu acho, do Stonebraker, você, gravando uma coluna por arquivo, você abre poucos arquivos e consegue toda a informação de forma mais rápida. O Stonebraker, ele ganhou o prêmio Turing, claro, mas antes disso ele tinha criado o C-Store, e o C-Store virou uma empresa chamada Vertica, que a HP depois comprou. O Vertica é um banco de dados colunar muito usado para business, para BI, para Data Warehouse e coisas assim. Ele vendeu, acho que uns 400 milhões de dólares. Então, ele já era milionário quando chegou ao prêmio Turing. E o Cassandra e o HBase fazem uma coisa parecida com isso, e além disso são column families, podem dar nomes a famílias de colunas, funcionando mais ou menos como um subdocumento
dentro de um JSON que é armazenado no MongoDB. O Cassandra tem um CQL, um Cassandra Query Language, parecido com SQL. O HBase funciona muito bem em cima de clusters Hadoop. Você pode brincar com ambos de forma adequada para estruturas maiores. Nós temos um tipo de banco bem específico, que são chamados Key Value, que são baseados no fato de que uma busca em hash por uma chave, você dificilmente tem uma operação que seja mais rápida para isso, porque é ordem 1. A complexidade é ordem 1. Você busca, com uma operação, você acha o que você quer em um instante. O Redis e o Riot são os mais famosos, open source. O pessoal usa muito isso para trabalhar com web stores, para armazenar preferências, armazenar dados de clientes ou coisa do gênero. Apesar disso, você pode colocar aqui, que vai ser sempre uma chave específica, mas o value pode ser qualquer coisa. Você pode colocar um valor específico ou um JSON inteiro cheio de campos lá dentro. Então, o key value pode ser meio que estendido para você pensar nele como se fosse um banco documental também, com uma busca rápida por chave. E, finalmente, os bancos baseados em gráfico, como o Neo4j, onde você armazena relações entre os seus registros, de uma forma mais eficiente do que um banco relacional. O Neo4j, quando você quer exprimir os clientes que você está acessando, os clientes que têm relações com produtos, que têm relações com outros clientes e o resto, o Neo4j pode ser bem útil. E, basicamente, o Base, que é o Basic Available Soft State Eventual Consistency, que basicamente diz que a consistência vai ser eventual, é como funcionam os bancos SQL. Se você achava que nada podia ser pior que o ACID, sim, eles conseguiram, criaram o Base. O que o Base faz é imaginar que, se precisar, ele vai deixar o banco de dados inconsistente por algum tempo, porque o que ele precisa ter é disponibilidade. E essa inconsistência tem que ser tratada, de alguma maneira, por uma camada superior. Provavelmente pelo teu software. O teu software não pode esperar que os dados do banco sejam consistentes o tempo todo. Isso dá um certo medinho, né, um certo frio na barriga, mas para algumas aplicações pode ser importante. Um dos primeiros bancos NoSQL que apareceu disponível em papers foi o Dynamo, da Amazon. O DynamoDB é um banco que a Amazon usa internamente para manter a loja. E no caso da Amazon, ela tem servidores espalhados pelo mundo inteiro. E a função da Amazon é vender. Basicamente, o que ela tem que fazer é vender. Isso faz com que ela tenha algumas incongruências, quer dizer, você tem um banco de dados replicado aqui no Brasil e um banco de dados, talvez, na Europa. Aí você acha um item, tem um item que você quer comprar, e é o último item disponível. Só tem um. Naquele momento que você vai clicar para executar a compra, alguém lá na Inglaterra clica ao mesmo tempo e a conexão marinha cai entre os dois. Então, os dois servidores que têm uma cópia daquele registro estão em dois continentes diferentes, não tem comunicação entre si, e os dois clientes, um perto de cada servidor, clicou para comprar o produto. O que um banco relacional ia fazer? Você ia ter um master e um slave, quem está perto do slave ia acabar ficando offline, nem poder comprar. O que o Dynamo faz? Vende para os dois. Ah, mas é um item só. Pois é, isso não é a função do banco julgar, a aplicação que se vê. O que vai acontecer é que a Amazon vai vender, tanto para mim quanto para a pessoa que está no outro continente, e quando a comunicação se restabelecer, então o banco vai perceber essa inconsistência e vai reportar para uma camada de cima, usando uma mensagem ou um gatilho ou algo do gênero. Aí a camada de cima tem que decidir. Vai acabar verificando quem foi que pediu, enfim, pelos segundos, né? Antes, vai remeter para essa pessoa, para outra pessoa vai dizer que infelizmente não pode computar o pedido, deu um erro, vai oferecer um gift card no lugar ou coisa assim, mas isso fica a cargo da parte de cima. E alguém te vê aqui dentro desse diagrama, que é o diagrama CAP, triângulo CAP, que mostra que você vai ter consistência, que é ver o mesmo dado em todos os servidores, disponibilidade, que é o fato de que todos os clientes conseguem ler e gravar ao mesmo tempo, e o P, que é o Partition Tolerance, que é a tolerância à partição, que é o fato de poder rodar mesmo que o teu cluster quebre no meio. Se você exigir consistência, você não pode ter Partition Tolerance com disponibilidade. Porque assim que você quebrar o teu cluster, eles vão ficar, obviamente, consistentes. Se você quer disponibilidade, você também vai ter que escolher entre consistência e Partition Tolerance. Então, basicamente, desses três aqui, você tem que escolher dois para poder rodar dentro do NoSQL.
E, finalmente, o Big Data aqui dentro, como é que nós gerenciamos o volume grande de dados? E a decisão é, o que é um volume grande de dados? Como é que a gente gerencia tanta informação aqui dentro? E como é que nós definimos isso? Basicamente, a gente pode definir isso daqui através do que a gente chama dos 3 Vs do Big Data. O primeiro V, basicamente, é o volume. Que, se eu falo de Big Data, eu tenho que ter um grande volume de dados também. E o que você coloca aqui é o fato de que, se você tiver um ou dois só desses Vs no seu problema, quem sabe você consiga se virar com mistura convencional ainda. Quer dizer, você pode ter, em volume, vários terabytes de dados, você pode ter bilhões de registros ou coisa assim. Mas se por acaso você não tiver você tiver tempo suficiente para processar esses dados, não for uma coisa talvez em tempo real, coisa do gênero, quem sabe você consiga fazer isso ainda. E você pode ter terabytes de dados, mas todos os dados estão em tabelas bem estruturadinhas, com índices, você consegue acessar e tal. Talvez você consiga ainda se virar com um banco relacional convencional, como nós temos até hoje em dia. O problema é quando você começa a colocar os outros Vs. Um outro V bem severo aqui é a variedade. Se você mexe só com registros dentro de um banco de dados relacional, você tem uma tarefa muito mais simples. É você gerenciar documentos que estão bem organizados, onde todos os tipos são respeitados, onde o tipo é reforçado pela estrutura. Você não pode colocar uma string no lugar que tem um double e vice-versa. Você tem validações na entrada, você tem consistência de chave primária, restrições e coisa assim. Assim que você começa a usar dados não estruturados, como um JSON, isso fica um pouquinho pior. Quando você começa a usar dados completamente não estruturados, como imagens, ou sons, ou texto puro, aí você tem um problema bem mais sério para processar essa informação. Ainda assim, dado o tempo suficiente, mesmo com um monte de registros, volume, mesmo com uma variedade bem grande de tipos, se não tiver uma emergência para você fazer isso rapidamente, talvez você se vire ainda. Agora, quando você coloca o terceiro V aqui, que é a velocidade, quer dizer, você precisa disso rapidamente, em tempo real, ou em streaming, ou coisa assim, aí você fechou o tripé do Big Data. Esses 3 Vs fazem com que você tenha que usar uma estrutura que possa responder a isso. E isso é verdade hoje em dia, porque a gente pensa no Hadoop. Uma parte das pesquisas ainda se dizem respeito a Hadoop, estudos de Big Data, e para dados estruturados, o Hadoop hoje em dia não é mais uma opção. Esse é um ponto que eu queria ver com vocês, que eu acho que nesses últimos 2 anos eu já vi pelo menos em 2 locais empresas usando estruturas de Big Data quando não precisariam. Usando estruturas de Big Data para guardar CSVs bem estruturados, ou JSONs bem estruturados. Então, o banco relacional podia fazer isso tranquilamente. Ou usando Big Data para com 5, 6, 7 nós em um cluster. Um Hadoop com 10 nós, 20 nós num cluster, ele é mais lento do que uma estrutura, do que um banco relacional bem tunado. Então, há um conjunto grande de concepções erradas sobre Big Data. O primeiro ponto é que você só precisa de Big Data quando os dados são grandes. Não. Você vai usar ferramentas Big Data quando tiver muito volume, muita variedade, e a resposta tiver que ser muito rápida. Tem que juntar esses 3, pelo menos, para você justificar a existência de uma estrutura de Big Data. Caso contrário, use um sistema relacional, use um bom sistema relacional. Comprar um servidor com 1 terabyte de RAM já é muito mais barato hoje do que foi no passado. Se por acaso isso não servir, use um NoSQL com o MongoDB em um cluster pequeno, com 10, 12 máquinas, usando replicação e sharding, particionamento, né? Particionamento, replicação, cópias. Ele fica espantosamente rápido. E só então, depois disso, talvez você possa passar para um estudo de Big Data com Hadoop, com Spark ou coisa assim. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui para me dar mais exemplos. De novo aqui, os 3 Vs de Big Data, se você está dentro de no centro ali, com pouco volume, com bancos estruturados, coisas assim, você até que está seguro. À medida que você vai para a parte externa desses anéis, você percebe que a dificuldade aumenta bastante. E tem mais alguns Vs adicionais, né? O fato de você adicionar valor, tentar verificar a veracidade dos dados, coisa assim. Mas aí são discussões mais não tão técnicas assim. A questão específica do Big Data é variedade, volume e velocidade. Todo mundo vai lembrar da almirante Grace Hopper, que ela falava que lá no interiorzinho ela morava,
usavam bois para puxar cargas, e quando um boi não conseguia puxar uma tora, você não pegava um boi maior, até porque tem limite do tamanho do boi que você pode colocar. O que você faz é colocar uma parelha de bois e mais bois para conseguir puxar essa tora. Do mesmo jeito, a gente não devia só pensar em computadores maiores, mas em sistemas de computadores. Lembrando que, se não me engano, foi ela que desenvolveu várias das linguagens que nós usamos por décadas e algumas até hoje. Bom, os dois papers iniciais seminais que abriram a área de Big Data foram o paper do Google File System, que mostrava em 2003 um sistema de arquivos distribuído que o Google usava, e o artigo do MapReduce, que mostrava uma maneira para processar dados usando uma API em clusters grandes. Cluster grande é acima de 100 nós, preferencialmente com centenas de nós. Os papers que eu escrevo, penso em a gente estabelecer um padrão para tamanho de cluster, que é 500, 1.000 e 2.000 nós. Tem até que chegou a pensar em um com 4.000 nós. Mas qualquer coisa abaixo disso não é um cluster grande para o que o Hadoop pensa, para o que o sistema de Big Data pensa. O Google nunca abriu a fonte do Google File System, nem da implementação de MapReduce que eles têm. MapReduce são operações que já existiam em Lisp, até antes de eu brincar com isso em Big Data. Mas eles deram ideias para que pessoas pudessem desenvolver isso com o tempo. E o principal ponto foi o MapReduce, que é uma API que faz com que o processamento de dados distribuído tirasse o foco de você distribuir e depois encontrar esse dado em um cluster. Então, você tem um cluster com 300 máquinas. Aonde eu coloquei esse dado? Como é que eu reúno ele de novo? Como é que eu particiono isso? Se eu perder 3 nós de um cluster, como é que eu recupero esses dados? Ou coisa assim. O programador ficava longe dessa função e só pensava nas APIs onde você realmente lia o dado, tratava de alguma forma e gravava o output. Como isso acontecia em um cluster, estava a cargo da API. Para qualquer um aqui que já programou na matéria de sistemas distribuídos, por exemplo, com RPC ou com RMI, sabe o quão complexo é você fazer uma distribuição correta de dados, né? O quão difícil é. Apesar do Google não ter colocado fonte disponível, um programador chamado Dave Cutler desenvolveu o Hadoop, e o Yahoo contratou ele, colocou o Hadoop como código-fonte. Então, é a implementação open source, tanto do GFS quanto do MapReduce. E o Hadoop tem esse elefantinho amarelo porque o filho do Cutler estava passando para baixo com um elefante amarelo de pelúcia, e ele acabou dando esse nome para isso. O Hadoop acabou criando outros projetos, um dos quais nós usamos, que é o Spark, para a área de Machine Learning, acabou sendo um pouquinho mais avançado do que isso, mas nós temos o Hadoop sendo utilizado em estruturas no mundo todo, mas, como eu comentei, em sistemas maiores e grandes clusters. Tem uma empresa particular que está colocada ali, que é a Cloudera. A Cloudera ela faz uma distribuição Linux com o Hadoop já instalado, com uma série de ferramentas para gerenciamento da estrutura como um todo. E a Cloudera vende esse software. Mas, na realidade, ela te entrega de graça o Cloudera Linux quando você faz um cluster de até 100 nós. Para você rodar um cluster de até 100 nós, o Cloudera é de graça. Acima de 100 nós, eles têm que pagar uma licença para eles. Porque eles consideram um cluster de até 100 nós como um cluster de teste. E isso mostra realmente a escala que você tem que ter no Hadoop. Criar um Hadoop com 4, 5 nós, por mais que alguns justifiquem ainda, você faz 4 ou 5 nós, mas você coloca 20 cores em cada nó e 10 HDs simultâneos, mas ainda assim você tem um número pequeno de operações paralelas que podem acontecer realmente, você não vai conseguir a escalabilidade que você quer, e você arrisca ficar imaginando que a hora que você coloca os dados dentro do seu cluster Hadoop, ele fica mais dentro do que no Oracle que você rodava do lado, ou no MySQL que você rodava para o sistema comum. E aí alguém vai perguntar, mas peraí, por que eu gastei tão caro, por que eu gastei tanto dinheiro nessa estrutura, se o que eu devia fazer, que me entregar desempenho, ela não entrega, e não tem transação, não tem já uma série de vantagens. Mas ainda assim tem muita instalação Hadoop que pode ser utilizada por aqui. Isso aqui mostra mais ou menos como é que o Hadoop funciona. Na base de tudo está o Hadoop Distributed File System, que é o sistema de arquivos distribuído, e em cima dele tem os duas estruturas de processamento,
que é ou a versão 1.0 do MapReduce, ou o Yarn, que é um Resource Negotiator, que ele negocia recursos dos nós do cluster. Você pode rodar uma série de coisas em cima dele. O Hive, por exemplo, trabalha com SQL, o Spark trabalha com SQL, com Stream, com Machine Learning e outras coisas. O Mayhu trabalha com Machine Learning também. Tem mais uma série de outras funções que rodam aqui. É um ecossistema complexo, mas, via de regra, se você não tiver um motivo muito bom para rodar o Hadoop, se abstenha e use um bom banco relacional tunado, ou um banco NoSQL e um cluster pequeno, que muito provavelmente, em 99 de 100 vezes, em 999 de 1000 vezes, você vai ter mais desempenho a um custo substancialmente menor. O Hadoop justifica para volume de dados muito grande e para dados completamente não estruturados. Aí ele acabou justificando. Tem uma série de dúvidas aqui, vou deixar isso um pouco para frente. E o Spark? Por que eu falei tudo isso? Primeiro, para retirar o celeuma em relação a Big Data e o uso disso. Então, pense no Big Data como uso de dados externos, como merge de dados, como agregação de dados não estruturados, que pode ser bem interessante. Pense mais na parte dos dados do que na parte da estrutura. Então eu quero meu cluster Hadoop com 200 nós. É ótimo se você achar alguém que pague um cluster com 200 nós, tudo bem. Ou alguém que tem necessidade disso, né? Vai ter que ter petabytes de informação para isso. Mas o ponto inicial do Spark foi quando um aluno de doutorado lá de Berkeley, chamado Matei Zaharia, pensou em uma maneira de tornar o Hadoop um pouquinho mais fácil de ser usado, tentando guardar resultados intermediários do processamento dentro da memória, e em vez de usar a API de MapReduce, usar uma linguagem mais simples, mais dinâmica, com Lambda, que era o Scala, baseado na máquina virtual Java. Ele criou o Spark a partir disso para a tese de doutorado dele, e junto com o orientador dele e o pessoal do Ample Labs, criaram uma empresa, que é a Data alguma coisa, se alguém puder me contribuir depois aqui no chat. Vou lembrar depois. Que mantém o Spark hoje em dia e que fornece serviços para ela. O Spark, por usar a memória, boa parte das vezes, ele consegue ter um desempenho muito maior que o Hadoop, e eles aproveitaram e começaram a colocar mais bibliotecas em cima dela. Esses aqui são os dois papers básicos do Spark, Cluster Computing with Working Sets, e o Resilient Distributed Datasets, os RDBs, que são colocados aqui dentro. Todo o pessoal lá da Universidade de Berkeley, eles têm um laboratório lá específico, que é o Ample Lab, que trabalha com isso, e o Jon Stoica foi orientador do doutorado do Zaharia. Esse gráfico está aqui do lado, é o gráfico que eu tirei lá do site do Spark, né? Então ele mostra mais de 100 vezes o desempenho. Mais de 100 vezes se o Spark conseguir adivinhar, com certeza, quais são todos os próximos dados que ele vai ler e pré-carregar para a memória antes de você usar no processamento. A gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas mesmo assim ele consegue ter um bom desempenho em cima disso. E o ponto interessante dele é que ele pode ser rodado em cima do Spark ou não. Ele pode ser executado em cima do Hadoop ou não. Você pode rodar ele de forma direta, mesmo uma máquina comum, e daí as bibliotecas dele passam a ser interessantes, e o uso extensivo que ele faz de recursos, tanto de processamento quanto de memória, passa a ser drasticamente interessante. Bom, tem aqui 100 vezes mais rápido em memory, 10 vezes mais rápido em disco, mais uma série de APIs disponíveis. Ele tem APIs em Scala, em Java, porque na realidade o Scala roda em cima da Java Virtual Machine, em Python e em R, acho que em C++ também. Então você pode se conectar ele de quase qualquer linguagem, acessar as APIs de quase qualquer linguagem. E o interessante da API é que quando você acessa a API a partir de uma linguagem, você não está rodando naquela linguagem particular, você roda lá no server, lá no cluster, por exemplo. E o que ele tem interessante é isso daqui. Então, o Spark embaixo, o engine dele ainda roda baseado num RDD, que é um Resilient Distributed Database, que é um conjunto de dados, datasets, que é um conjunto de dados que são espalhados por um cluster de forma resiliente. É uma collection do Scala. Na realidade, o Matei Zaharia gostava do Scala e se animou com isso. O Scala é uma linguagem dinâmica interessante, por mais que isso
para quem tem uma tradição de décadas, como eu, talvez, em linguagens estruturadas, isso dá um certo nozinho na cabeça. Mas é divertido mesmo assim. E em cima disso, eles colocaram algumas APIs muito interessantes. A primeira foi o Spark SQL, que permite que você faça qualquer operação em cima dele, e ele é muito rápido. Porque ele usa em memory, eventualmente vale a pena você carregar uma parte do banco de dados memória no Spark para processar ali. E em Machine Learning, a gente processa muita coisa, pré-processa muita coisa para poder rodar dentro dos nossos modelos. Então, o Spark SQL passa a ser interessante. Além disso, o próprio Machine Learning está dentro do Spark. O MLlib do Spark tem todos os algoritmos clássicos que você imaginaria, que você espera, rodando dentro da estrutura de cluster. O ponto interessante dele é que se você usa, por exemplo, o scikit-learn, você vai sempre ficar, não sempre, tem algumas coisas para cluster, mas você vai ficar preso, basicamente, dentro do desempenho que o Python pode entregar e dentro de um único conjunto de recursos de uma única máquina, boa parte das vezes. No Spark, ele naturalmente já é distribuído. Então, primeiro que ele usa toda a memória disponível na tua máquina, todos os cores que ele achar. Você regula isso, obviamente. E se isso começar a ser pouco, se o volume de dados for muito grande, basta você colocar uma nova máquina no cluster, uma nova máquina, você consegue escalar muito rapidamente. E de forma bastante simplista. O Spark é muito bom nisso. A versão 3 dele ficou mais esperto em cima disso ainda. E melhorou as APIs para Python. Sempre ficavam em último lugar, né? Eles também não eram assim tão animados com Python, mas agora resolveram colocar um pouco mais de força em cima disso, já que o mercado responde com uma preferência para essa linguagem. Além disso, ele tem processamento de grafos, que pode ser bem interessante quando você faz, por exemplo, recomendação de produtos para clientes. Os grafos ajudam nesse processamento em larga monta. E streaming. Não sei se vocês já viram o conceito de streaming, mas é o fato de que, eventualmente, você tem tantos dados, mas tantos dados chegando, de sensores, ou do que quer que seja, por exemplo, de comentários de rede social, ou alguma coisa assim, sensores de um avião voando, de um trem andando, que você não tem como armazenar esses dados. Então, o que você faz é criar um stream de informações. Vai chegando o dado, ele vai processando e já descartando os dados que não precisa mais. E tem que fazer isso muito rapidamente. Isso é o streaming, e nós temos vários recursos para streaming, por exemplo, o Kafka e outros, e o Spark faz o streaming muito bem. Dentro da estrutura dele, e consegue contemplar quase tudo isso, uma mesma API consistente, um conjunto de linguagem específico, um conjunto de operadores bem consistentes. O RDD ainda, a API primária, apesar que você não vê mais ele no Spark 2 você quase não vê, no Spark 3 você não vê realmente. O que a gente tem no Spark 2 e 3 são os datasets e os data frames. O data frame é um conjunto de dados colunares, mas não tão bem organizados assim. O dataset é uma strongly typed API. Ele é baseado em objetos que você cria. Tanto, o objeto ele tem que ser compatível com o objeto que roda na máquina virtual Java. Mas pode ser um objeto criado em Python, sem problema nenhum. Tem as opções aqui pro lado que você precisar rodar, o dataset, o data frame, você precisa de uma API tipada ou não. Bom, essa transparência eu só coloquei para desmistificar esse aspecto de Big Data aí, para falar um pouquinho do Spark, porque apesar de que nós não vamos ver programação no curso, é interessante comentar sobre ele, até porque quem tem curiosidade, fuça um pouquinho, veja a documentação que ele tem, os diversos guias e coisas assim. Mas, de forma geral, sim, a gente tem um monte de dados. Esses dados não vão embora tão cedo. Com IoT, com personal device, com sensores, a gente vai ter cada vez mais dados à disposição. E a gente vai ter que, de alguma forma, tratar esse tipo de coisa. A gente já tinha o LAP para fazer isso faz tempo. O fato de que o Machine Learning chegou faz com que a gente tenha uma nova preocupação com esses dados. Então, dados que estavam esquecidos há algum tempo começaram a ser importantes. Dados que estavam em dispositivos, em máquinas, equipamentos, passaram a ser relevantes para que você possa ter algum tipo de insight, de classificação de métodos preditivos. E com os devidos métodos, a gente consegue tratar os dados, organizar os dados de forma mais específica. E não é uma briga de SQL com não SQL, com NoSQL, com Big Data e coisa assim. Mas é como entregar melhor eficiência, com menor custo, não só custo de aquisição de hardware, de software, mas o custo de programação. Nisso o Spark é interessante também, né? Você já tem
pessoal treinado em Java, por exemplo, pode usar. O pessoal treinado em Python também pode usar. Interage com o pessoal que não é técnico, que usa R, por exemplo, coisa assim. E o Spark é uma estrelinha interessante nesse mundo de Big Data, de Machine Learning, porque ele faz um pouco dos dois. Ele faz Big Data de forma bem eficiente, ele faz Machine Learning também de forma bastante eficiente. Nós usamos o Spark em boa parte dos projetos que nós temos, e ele consegue ser bastante consistente, além de usar, se precisar de streaming, dados são muito grande, não tem problema, ele consegue rodar. Você tem grafo também, porque você pode relacionar os clientes, ou relacionar qualquer tipo de entidade, onde uma análise de redes sociais seja necessário, tudo bem, também faz grafos. In memory. E, perdão, como eu comentei, hoje em dia, 1 tera de RAM é muito mais barato do que era no passado. Você pode levantar um banco inteiro para RAM, e o Spark faz isso, sem você ter um esforço assim tão grande. Bem, obrigado, e essa apresentação foi um tanto quanto longa, e eu falei bastante aqui. Deixa eu terminar a apresentação, para apresentar para vocês. E se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, pode colocar aí no chat ou falar, fique à vontade. Leandro, só lembrando, enquanto o pessoal está pensando aí nas perguntas, para quem ainda não preencheu a lista de presença, por favor, preencha. Tá? Eu já vou encaminhar novamente aqui no nosso chat, que a gente tem 34 pessoas a princípio que preencheram, e chega a um pico de 40 e algumas no chat, então, tem algumas pessoas. Lógico, nem todos podem ser que queiram, né, ter um certificado, mas não custa nada lembrar. Lembrando que esse curso vai ter um certificado, vai ter uns trabalhinhos também, a gente não colocou nenhuma atividade agora, porque é a primeira semana, a gente teve só 6 horas de aula, e nosso conteúdo prático ainda foi um pouquinho reduzido, mas a gente vai ter coisa para vocês fazerem, quer ver vocês colocando a mão na massa, fuçando um pouquinho, vendo dataset, fazendo suas previsões e vendo o que diabos vai acontecer. Bom, de forma geral, se ninguém tem nenhuma dúvida, gostaria de agradecer pela semana, vocês demonstraram bastante resiliência em aturar 6 horas de aula aqui. A gente queria fazer em períodos um pouquinho maiores, mas o fato de muita gente... A carga horária do curso é de 22 ou 24 horas, a princípio 22 horas, talvez a gente tenha uma aula adicional se tiver mais alguma coisa. As apresentações são todas colocadas no Drive, a cada noite, tanto quanto os vídeos. Então, o vídeo lá passado já está, assim que eu parar a gravação aqui, ele vai começar a processar o vídeo, aí ele leva algum tempo para processar, leva algum tempo para subir lá para o YouTube, e aí depois isso vai acabar ficando disponível. O Pablo colocou aqui com as horas de tarefas. Com as horas de tarefas somadas, acho que a gente vai parando de umas 32 horas. Bem lembrado, eu vou acrescentar isso na carga horária do curso, porque vocês vão ter que trabalhar para isso também, né? Então pode ser interessante que vocês tenham isso. E nos dias anteriores a gente não fez lista de presença, então só a partir de agora. Nessa semana, então, a gente viu essa introdução básica ao Machine Learning, e essa parte teórica inicial era bom passar de uma forma ou de outra. Como eu comentei com vocês, a gente está naquele curso que é um misto entre curso bastante prático e um curso mais acadêmico. Então, eu fiquei falando de papers aqui, vou falar de papers, volta e meia, isso é comum. E é bom que vocês tenham essa visão mais global, porque o importante é que vocês possam aprender o conceito que está colocado aqui dentro e ter os conceitos básicos fundamentais para que vocês possam ir além do que nós vimos aqui no curso. Então, não quer só dar um treinamentozinho básico em BigML. Então, vem aqui, faça assim, faça assado, faça assado. Entenda os conceitos, entenda todo o contexto do que é Machine Learning e outros, para que vocês possam andar com as próprias pernas e testar isso nos ambientes de vocês, uma vez fim do curso. Tudo bem? Muito obrigado, então, gente. Tenham um bom final de semana. Curtam o final de semana. Segunda-feira estamos aqui novamente. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Falou. Valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Falou, boa noite. Obrigado. Boa semana aí. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana para vocês.
Obrigada, professor.